Seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que fala do teste da derivada. Ele é o seguinte: num cabo telegráfico, a medida da velocidade escalar do sinal é proporcional a x² vezes ln de 1 sobre x. Ache o valor de ln de x para o qual a velocidade escalar seja máxima. Perceba que eu quero achar aí um valor de ln de x para a maximização, da velocidade, um problema de máximos e mínimos. E nós podemos usar no problema de máximos e mínimos o chamado teste da derivada de primeira ordem. Teste da derivada de primeira ordem, que permite achar aí o valor de x ou o valor de ln de x, é baseado na seguinte ideia. Imagina ali um sistema de eixos. Imagina ali um sistema de eixos XY. Nesse caso aqui, um sistema de eixos X e Y, e a representação de uma curva com máximos e mínimos, Então a representação de uma curva com máximos e mínimos seria mais ou menos algo desse tipo: uma curva que atinge um ponto de máximo, desce, atinge um ponto de mínimo. Então uma curva desse tipo aí. O que acontece nos seus pontos de máximo ou de mínimo? Se você considerar aqui esse ponto como sendo o ponto de máximo local, essa coordenada x aqui é o x do ponto de máximo. Nesse ponto aqui, olha, perceba que a reta tangente a essa curva é uma linha horizontal. Nesse ponto aqui, se esse aqui for o ponto de mínimo local, a reta tangente a essa curva também é uma linha horizontal. E nós sabemos que linhas horizontais têm derivadas iguais a zero. Então, se você usar o teste de derivada primeira aqui, nós queremos saber o ponto de máximo, Perceba que nesses casos aqui a derivada, se você considerar essa curva como a curva de uma função f, então nesses casos, nesses pontos, a derivada de f, derivada de primeira ordem de f, o f' de x, é igual a zero. Então isso aí seria o teste da derivada de primeira ordem. Na verdade, o teste da derivada de primeira ordem tem mais detalhes. Esse aqui é o detalhe que nós vamos usar. Pegar essa relação aqui, olha, essa relação que foi dada, derivar igual a zero. Bem, o que o exercício fala? Que no cabo telegráfico a velocidade escalar, a medida da velocidade escalar do sinal é proporcional. Bem, a medida da velocidade escalar é v. Se ela é proporcional, então quer dizer que a razão é uma constante k. Mas ela é proporcional a quem? Ela é proporcional a x² vezes ln de 1 sobre x. Então nós temos essa relação aí. A velocidade, a medida da velocidade escalar do sinal v é proporcional, então a razão é uma constante k diferente de zero, a x² vezes ln de 1 sobre x. Então nós temos aí uma relação. Perceba que dali dá para tirar uma função f, uma função f de x ali, uma função v em termos de x. Que na verdade, se você multiplicar em cruz, o v, que aí passa a ser o v em termos de x, é uma constante k que multiplica x² que multiplica o ln de 1 sobre x. Então nós temos aí uma relação que dá a velocidade do sinal em termos de x. Esse x é a distância do centro do cabo telegráfico até a sua borda, o raio. Bem, nesse caso aqui, vamos calcular a derivada e verificar a que ponto que essa derivada é igual a zero. Vamos calcular aqui a derivada v' de x. Aí eu preciso lembrar de algumas propriedades da derivada, A primeira propriedade que eu vou lembrar é que a derivada em relação a x de uma constante k vezes uma função f é igual a k vezes a derivada em relação a x da função f. O que eu quero dizer com isso? Que a constante k que aparece aqui, essa aqui seria uma função f de x,
a constante k que aparece aqui, eu vou conservar e vou derivar a função. Aí eu tenho um problema na derivada, né? Perceba que é um x² vezes um logaritmo, então é a derivada do produto. E a derivada do produto, a derivada em relação a x de u vezes v é igual a u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. Então é a primeira derivada da segunda, mais a segunda derivada da primeira. A regra do produto para derivadas. Com isso a gente começa a montar isso, né? Então é k vezes. Aí eu vou fazer a derivada, né? Estou aplicando aqui essa primeira propriedade. K vezes uma função, conserva k, deriva a função. E agora vamos aplicar a derivada aqui. Primeira, x² vezes a derivada da segunda, a derivada é ln de 1 sobre x. Aí aparece outra regra, né? Que é a derivada em relação a x do ln de u, que é 1 sobre u vezes a derivada de u. Regra da cadeia. A regra da cadeia para o ln de 1 sobre x. Então a derivada de ln de u é 1 sobre u, né? Então 1 sobre 1 sobre x, né? Então 1 sobre u vezes a derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x, lembra que 1 sobre x é x elevado a menos 1. É regra do tombo. Repete o expoente, subtrai 1. Então x elevado a menos 1. Repete o expoente, menos 1, então se dá um negativo. E subtrai 1, menos 2. Então é menos x elevado a menos 2. Ou menos, né? Menos 1 sobre x². Então lembra, tudo isso é primeira derivada da segunda. Primeira derivada mais, né? Mais a segunda, que é o ln de 1 sobre x, né? Primeira, x², derivada da segunda, mais segunda, derivada da primeira, que é a derivada de x², que é 2x. Então toda essa expressão aqui, ó, toda essa expressão aqui é, né, toda essa expressão aí é a nossa derivada. E vamos começar a simplificar, né? Primeiro tem de cara aqui, ó, esse x² corta com esse. E aí nós vamos ter que a nossa derivada, ela vai ser igual a k que multiplica. Perceba que essa primeira parcela é negativa, né? Tem um menos aqui, ó. O inverso de 1 sobre x é x, então menos x. Mais, né? 2x vezes o ln de 1 sobre x. Então nós temos aí a nossa derivada. E nós queremos, usando essa derivada, descobrir os pontos em que ela tem reta tangente horizontal, né? Que é fazer a derivada igual a zero. Então vamos pegar essa derivada aqui e vamos igualar a zero. Fazendo a derivada igual a zero, nós conseguimos achar os pontos em que a reta tangente é horizontal e aí verificar se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, que é a solução do exercício. Pegando aqui a nossa derivada igualando a zero, nós vamos ter k vezes menos x mais 2x vezes o ln de 1 sobre x, tudo isso igual a zero. Lembra, quando nós falamos lá no comecinho do exercício que num cabo telegráfico a medida da velocidade do sinal é proporcional a x², então v está para x² ln de 1 sobre x na razão k, esse k é diferente de zero. Então se o k é diferente de zero, aqui é um produto de dois números, né? K, que é uma constante, vezes isso, igual a zero. E esse aqui é diferente de zero, então isso aqui é igual a zero. Então a gente já pode cortar esse k aqui, né? E
fazer menos x mais 2x ln de 1 sobre x igual a zero. Perceba que o x é fator comum. O x aqui é um fator comum. Vou colocar em evidência, né? Então x vezes menos 1 mais 2 vezes o ln de 1 sobre x igual a zero, certo? Bem, o x. Perceba que o x não pode ser zero. O x não pode ser zero por duas condições. Primeiro, o x aqui é a distância, né? A distância do centro do cabo até a sua borda. Então ele não pode ser zero, senão o cabo não existe. E outra coisa é que o x aparece aqui na divisão, né? Divisão por zero não existe, então o x não pode ser zero. Se o x não pode ser zero, essa parte aqui também nós eliminamos, né? Um produto de dois números é zero, se esse igual a zero, esse igual a zero. Se esse aqui não pode ser zero, a gente corta. E sobra, né? E sobra aqui o nosso menos 1 mais 2 vezes o ln de 1 sobre x igual a zero. Resolver essa equaçãozinha aqui. Bem, passo o menos 1 para lá, né? Vamos continuar aqui nossa continha, ó. 2 vezes o ln de 1 sobre x, passo o menos 1 para lá, igual a 1. E nós descobrimos que o ln de 1 sobre x é igual a meio. Então, achamos o ln de 1 sobre x. Só que o exercício não quer o ln de 1 sobre x, né? O exercício quer o ln de x, lembra? Acha o valor do ln de x. Bem, para achar o valor do ln de x, basta observar o seguinte, ó. Fazer umas continhas aqui só para mostrar isso, né? Na verdade, se eu inverto aqui, eu mudo o sinal lá. Mas vamos mostrar isso. Lembra que ln é log na base e. Então daqui nós tiramos, né? Lembra que o ln é log na base e? Então e elevado a meio, e elevado a meio é igual a 1 sobre x, certo? Aqui é log na base e, então pega a base e elevado a esse é igual a esse. Resolvendo aqui nós temos que x é igual a 1 sobre i elevado a meio. Lembra, aqui é uma potência de expoente negativo, então o nosso x é igual a i elevado a menos meio. E aplica logaritmo, né? O ln de x é igual ao ln de i elevado a menos meio. O menos meio é uma potência, passa para cá multiplicando. Ln de e é log de e na base e, que é 1. Então nós temos que o ln de x é igual a menos meio, que é o valor do ln de x que o exercício pede. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.